Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite, o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa que compara Donald Trump a Hitler. Viva Helena Pereira. Olá, viva. Vamos ouvir esse som, a entrevista à Rádio Renascença, Dom José Ornelas. A gente ouve concretamente dizer, veja que a America First não é a mesma expressão de Deutschland über alles. Isto é a mesma coisa. Quer dizer, os outros todos passam para segundo plano e só têm lugar no mundo depois de nós. Helena Pereira, o Bispo de Leiria Fátima, deixa estas palavras muito críticas num momento em que, bem sabemos como anda o mundo. Quiseste trazer este som hoje, por que razão, Helena? Porque nos últimos dias temos estado a discutir mais algumas decisões da administração norte-americana e as reações parece-me, por parte do governo português têm sido tímidas e fiquei surpreendida com esta reação mais vigorosa por parte do Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Ou seja, nós temos alguém que podemos achar que é representante de uma ala, por assim dizer, mais conservadora da sociedade portuguesa, que olha para Donald Trump e faz uma comparação que no fundo muitos setores também da esquerda fazem mais abertamente ou mais facilmente. E, portanto, sabendo nós que a Igreja, normalmente, os responsáveis da Igreja Católica são tão cuidadosos nas intervenções que fazem, eu acho que isto é um alerta muito importante, não só na Igreja Portuguesa, não é? Mas na Igreja Católica, para o que se está a passar, e já que há alguns responsáveis políticos que não o fazem tão enfaticamente e a Igreja ainda tem um papel importante na sociedade portuguesa e, portanto, acho que também é de valorizar este alerta. Eu acho que é a primeira vez, e volto a recordar isto, eu acho que a gente já falou disto aqui no Soundbite, a primeira vez ainda logo em fevereiro, quando Marcelo Rebelo de Sousa faz aquela declaração que foi criticada por muitas pessoas, dizendo que os Estados Unidos eram um antigo parceiro, e que os Estados Unidos corriam o risco de estar a deslizar da democracia para a ditadura, tinha sido na sequência de uma decisão da administração norte-americana de escolher os jornalistas que podiam ser admitidos na Casa Branca. Marcelo esteve bem, esteve certeiro e percebeu rapidamente o rumo que as coisas iam levar. E nós esta semana, nos últimos dias, tivemos aquela carta que a Embaixada dos Estados Unidos mandou a empresas portuguesas a alertar que tinham que abdicar das suas políticas de diversidade para continuarem a ter uma relação comercial com os Estados Unidos. Paulo Rangel disse que era contrário à Constituição. Não, sobre essas cartas das empresas, ninguém fala no governo, a não ser o Ministro da Economia, que recusou comentar. Sim. E, entretanto, aconteceu as cartas às universidades. Pensei que estava a falar das universidades. Não, desculpa. Aí, como já são instituições públicas, o governo percebeu que era mais complicado não comentar, porque tinha que falar em nome do Estado, e realmente Paulo Rangel disse ontem que era contrário à Constituição fazer aquele tipo de perguntas, e também tivemos uma reação de revolta nas próprias universidades norte-americanas. E, portanto, aí eu acho que parece que as pessoas demoraram a perceber ao ponto a que ia chegar esta contaminação desta nova doutrina de Donald Trump, não é? Porque aquilo não fica só dentro das quatro paredes do país, não é? Isto vai contaminar tudo e vai ser... É como o Dornelas diz, vai ter que ser preciso uma espécie de resistência a isto.
E é isso que... E Portugal pode ter algum papel ativo neste contexto e tendo também a noção da nossa dimensão pequena, não sei. Não, neste caso, as universidades, o Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve bem ao dizer que era contrário à Constituição fazer-se aquele tipo de perguntas sobre a relação com determinados países, a China, e também sobre o tipo de professores que, enfim, o tipo de matérias que são lecionadas. Quer dizer, mas não chega, porque houve governos de outros países europeus que fizeram um protesto formal junto à Embaixada dos Estados Unidos do seu país. E que eu saiba, não foi sequer isso que Portugal fez. Portanto, é isso é que não parece admissível, não é? Porque tem-se medo de alguma retaliação? Já percebemos como é que funcionam as retaliações de Donald Trump. Portanto, dar sinal numa coisa, as coisas ainda se podem tornar mais graves. E dar um sinal tão tímido logo à partida, quer dizer... pode ser pronúncio de que essa tal resistência, em termos oficiais, também será muito ténue, o que é preocupante. E, portanto, mais vozes, é importante haver mais vozes na sociedade a falar disso. E, portanto, voltamos outra vez a estas declarações. Helena, só mesmo para fechar, porque também nesta terça-feira tivemos esse debate entre André Ventura e Pedro Nuno Santos e ficou muito marcado também numa primeira fase pela questão das tarifas de Trump. Como é que viste André Ventura a ter algumas dificuldades em criticar esta postura de Donald Trump, ter-se de certa maneira a seu lado, porque compreende que um presidente defende o seu país. É uma boa atitude esta de André Ventura. Lá está. Isto tem que ser discutido por todos os líderes partidários, exatamente. E o que nós vimos no debate de Ventura com Pedro Nuno Santos, nem foi ele ter dificuldades, Ruben, nem foi ele ter dificuldades de criticar Trump. Ele não quer criticar Trump, ele está do lado de Trump, porque o que se percebe é que Ventura defende para Portugal um Portugal First, como Donald Trump defende America First. Portanto, é exatamente isso. Portanto, é bom que essas coisas fiquem claras e que as pessoas percebam quem defende o quê. E, portanto, vamos continuar a falar destas questões mesmo na política nacional. Helena Pereira, está feito por hoje. Um beijinho e até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.